Então, assim, antes de nós darmos continuidade para esse contexto mais focado no curso, fazer esse compilado, alguns informes básicos que a gente tem, né, que é muito importante para vocês. Então, a gente gostaria de reforçar, acho que vocês já receberam alguns e-mails, já saiu várias notícias que está aberto, então, as inscrições para esse curso de aperfeiçoamento aí, sobre a aperfeiçoamento das práticas da coordenação do cuidado, focado para PS, né? É um curso que vai ocorrer no próximo ano, é um curso longo aí, mas muito importante. E tem. E já está sendo divulgado em várias redes, mídias sociais, e-mails e etc. Nós gostaríamos de reforçar com vocês, né, em gerais como gestores e também como profissionais, que incentivem todos o pessoal que possível do município possam realizar. Então a gente deixa também o QR Code aqui que vai diretamente linkar direto para a questão da inscrição lá. Então, por favor, converse com os profissionais aí do município, enfatizem para eles o quão importante é trabalhar com essa questão desse curso. É um curso longo, mas ele pode ser feito em módulo, pode fazer todo ele integral, né, com essa parte, e isso vai fazer diferenciação também para a questão do aperfeiçoamento da assistência de vocês no município, aí, na questão da comunidade, e ao mesmo tempo para o profissional então, se aperfeiçoar e ter essa abordagem mais holística sobre a questão da PS, né? Nós gostaríamos também de divulgar para vocês essa questão que nós temos, então, que foi lançada anteontem, então, que é um livro sobre enfrentamento das violências contra as crianças e adolescentes, é uma parceria entre o pessoal da Fundação da Universidade Federal de Ciências da Saúde, aqui de Porto Alegre, e também com o pessoal da Sevas, e também com o pessoal aqui da Departamento da Saúde da Criança e Adolescente, aqui da Secretaria Estadual de Saúde. Então, é um livro também que vem para falar um pouco mais sobre essas questões da violência contra a criança e adolescente, as questões de enfrentamento. Ah, tem tá disponível, é um livro gratuito, tá? É um e-book. Então, também que o pessoal possa acessar e obter mais informações sobre essa questão relacionada às violências, focado para o nosso estado também, principalmente. A gente gostaria de relembrar também que, por mais semana passada, já foi realizado a live relacionada da RBC, que quais são as programações temáticas que vão ser trabalhadas no próximo ano, né? Então tem essa questão agora, entre aspas, digamos, um e-book aí com compilado de todas as questões de organização das temáticas a serem trabalhadas, olhadas para as unidades, então. E tem disponível também no QR Code para vocês acessarem aí, vocês se aprofundarem, usarem como base também para o dia a dia de trabalho de vocês, caso necessitarem. Então, por favor, fiquem à vontade de acessar esse material para vocês usarem e abusarem dele, digamos assim, para vocês terem uma boa atuação aí na comunidade de vocês. Também gostaríamos de relembrar, então, que a gente sabe que a gente começou nosso verão, não é bem o verão ainda, mas estamos quase no verão, mas o calor já está aí, e aí com ele a gente chega aí com o nosso famoso Aedes, né? Então a dengue, a chikungunya e outras arboviroses começam a vir com tudo, né? Então já está sendo enviado para vocês, para as CRS, que estão repassando para vocês alguns informes de orientações e novamente um relembrete sobre essas questões das arboviroses. E aí a gente gostaria de lembrar que então vamos programando para vocês na agenda de vocês, que aí para o final de janeiro nós vamos ter aí uma live falando sobre a questão do manejo clínico e a atenção para dengue né, relacionada para a APS. Então, por favor, organizem já na agenda de vocês essa data para vocês poderem participar para em si. Nós vamos mandar posteriormente, a gente vai estar encaminhando para vocês aí um convite com maiores informações sobre o horário, etc. Mas de antemão, já deixem separado esse dia que vai ter essa live para orientações, tá? Marina, pode passar, por favor? E aí, então, agora a gente começando a dar uma relembrada do que a gente se encontrou no último encontro, ali de novembro, né? E para a gente dar continuidade para esse agora. Então, lá em novembro, a gente conversou num contexto geral, né? Sobre a questão dos sistemas de informação, né? A gente falou de uns contextos, pontos-chave e alguns mais gerais sobre os sistemas, né? E a gente deixou para vocês aí uma questão de uma pergunta pós-encontro, né? Que seria uma questão mais para vocês refletirem, para vocês fazerem esse feedback e também trabalhar sobre esse assunto. Então, a pergunta que a gente colocou para vocês, né? Que foi jogada aí ao grupo para vocês poderem dialogar e trazer informações, era sobre os dados do sistema de informação em saúde e tem sido utilizado, né? Quem são esses dados para orientar o planejamento, né? A tomada de decisão na saúde do seu município. Então, como é que vocês estão usando esses dados dos sistemas, né? Como é que isso está impactando e vocês estão trabalhando com essa parte no município? Então, vocês nos trouxeram nossa resposta, fazendo um compilado, vocês trouxeram três grandes áreas. Então, a gente trabalhou com a questão dos sistemas que tem disponíveis, que vocês utilizam, né? A questão das práticas de gestão e também com os desafios. Quando a gente olha para um contexto dos sistemas de informação que vocês trouxeram para nós, que a gente vem o ESUS, a gente vem a questão do CISAB, CIAP, SINAM e assim por diante, vocês trabalham muito aquela questão que é monitorar indicadores e acompanhar a produção das equipes, que é
imprescindível, a gente sabe, né? Que tem que estar acompanhando, ver como está isso, tem que ter a produção para a gente ter essas questões dos indicadores, né? Você também utilizar uma questão para planejar ações e ajustar fluxo de trabalho, que é muito importante essa parte, que a gente consegue olhar, então, com essa questão da produção, com olhar através desses dados que são do sistema para saber se as coisas estão andando adequadamente, se precisam fazer alguns ajustes, né? Saber sobre prioridades, então, o quão prioritário é um assunto do outro, então, conforme esses indicadores, esses dados que estão disponíveis no sistema, né? Você também trabalha com essa questão de ver os agravos, né? E trabalhar com a mortalidade também, a partir desses dados. Ver essa questão das metas, né? A gente sabe que metas são questões que estão muito cobradas e também são sempre olhadas com muito carinho, né? Nessa parte. E também olhar também uma questão para o plano municipal do que nós vamos fazer no próximo ano, em cada momento. E aí isso traz uma questão muito importante, que é isso. Nós saber fazer um planejamento do que a gente vai ter que atuar e tem que fazer no nosso município, não apenas do que a gente acha, mas sim embasado em números e informações reais que tem ali. E o sistema tem para essa parte, né, para nos ajudar para esse contexto de elaboração de planos conforme os dados apresentados e disponíveis. Vocês trouxeram também pontos relacionados com a questão da prática da gestão, né? Que é trabalhar aquela questão, vamos fazer reuniões periódicas com a equipe, né? Para a gente ver esses resultados, para identificar problemas, identificar pontos a serem melhorados e assim por diante, que é imprescindível, né? A gente sempre reforça, a reunião de equipe precisa ter um espaço reservado, precisa ser realizado, porque isso faz a diferenciação no processo de trabalho, da assistência lá da APS, né? Você trabalha também aquela questão, então, dos grupos estratégicos, né? Para monitorar áreas específicas, né? Para isso ajudar nesse contexto. E também fazer a integração, então, entre a gestão da APS e algumas para decisões baseadas nas evidências, que, novamente, a gente está olhando dados, a gente está olhando informações reais conforme a realidade desse território. E, por fim, vocês trouxeram alguns desafios, que a gente sabe que nem tudo é luz perfeita, a gente sempre vai ter alguns empecilhos que tem que ser aperfeiçoado e melhorado, e que vocês trabalham com essa questão, então, que vocês nos trouxeram, que, infelizmente, existe uma baixa utilização de alguns locais para esses sistemas, então o pessoal não acaba olhando tantos dados, não acaba olhando tantos sistemas, né? A questão da mudança cultural, ainda e da estrutura cultural da organização, a gente acaba vendo que as pessoas acabam tendo uma resistência para se adaptar e fazer essas diferenciações. Infelizmente acontece isso, né? Que tem que ser trabalhado, tem que ser visto com o tempo, essas questões de como é que está a organização da organização ali, da estrutura toda. A gente sabe a questão que, às vezes, quando, junto com isso, que as pessoas não têm essa questão, não querem mudar, as pessoas também têm um pouco de Olha que sempre vão, não fomos dificuldade. convidados para nada. Daí vai parar de ir. Daí tu vai lá na Maria Carolina, Tem fica reclamando e cobrando. Só um É pouquinho, sempre. gente. Deixa eu fechar aqui. Aí foi, desculpa. O pessoal tem um pouco da confiabilidade, né? Então as pessoas acabam tendo uma restrição de confiar na questão desses dados, as pessoas não querem acreditar no que eles estão vendo ali com os dados que estão sendo produzidos, né? A gente vê a questão também que a gente sabe que tem a questão dos sistemas próprios, de vez em quando acaba tendo algumas complicações com os sistemas, então não migra a produção não foi registrada corretamente, então isso acaba também tendo um pouco de dificuldade em ter esses dados aí mais precisos, né? E por fim, é aquela questão da qualificação. Então, o quanto é importante estar se qualificando, qualificando não apenas eu como gestor, mas qualificando a minha equipe, um todo, todos os profissionais envolvidos nisso, porque quanto mais qualificado, quanto mais informação, melhor é o aperfeiçoamento para essa parte. Então, aqui num fechamento geral, vocês trazem três grandes áreas, né, que todas estão relacionadas e trazem toda essa questão importante. E o quanto é importante eu olhar para os sistemas, olhar para o meu território e saber que eu preciso estar ali me qualificando e aperfeiçoando quanto mais para esse processo. E aí, agora, mudando para o contexto de que nós vamos trabalhar mais para hoje, sobre essa questão do que nós viemos para essa questão da APS, né? Marina, tu passa, por favor? A gente vai ter essa questão, então, do como a gente trouxe para vocês aí, né? Como é que essa questão da qualificação, né? Como é que eu, fazendo esse curso que vocês estão aí envolvidos, como é que se qualificou vocês, né? Então, assim, um exemplo clássico a gente tem como é que é essa parte. Vocês se qualificaram, vocês colocaram a mão na massa, utilizaram esse curso no dia a dia de vocês, né? E aí a gente questionou vocês, né? Pediu para vocês compartilharem com nós um pouco como é que isso impactou a gestão de vocês, o trabalho de vocês na atenção primária. E vocês trouxeram alguns grandes pontos chaves aqui para nós que vem relacionado. Então você tem educação permanente e qualificação profissional. Então vocês, como profissionais que estão participando, gestores e profissionais da assistência, vocês estão se qualificando para essa parte, estão aperfeiçoando o trabalho de vocês, mas também vocês estão levando isso para os colegas, então, no dia a dia de vocês. Então vocês estão compartilhando essas informações e também estão ajudando a qualificar a assistência da atenção primária e também, junto com isso, a qualificação
qualificação dos colegas para eles aperfeiçoarem também o trabalho deles. Vocês também utilizaram essa questão como olhando mais como gestores, vocês trouxeram para nós o planejamento orientado por dados de território, então saber que eu estou me planejando para o meu território conforme a realidade dele, e essa realidade não é apenas o que eu penso, mas sim é uma realidade trazida nos dados, nas evidências que mostram aquela questão, né? Então eu estou olhando para o meu território através desses dados que vêm do meu território, para aí que eu consiga planejar ações e fazer essa melhoria ou aperfeiçoamento nessa parte. Vocês trouxeram também para nós a questão do fortalecimento da gestão e articulação. Então, como é importante fortalecer a gestão da PS, na gestão da saúde, mas também articular com outras áreas, que a gente nunca trabalha sozinho, né? Então, a gente está olhando a questão lá da assistência social, a gente está trabalhando com o pessoal das obras, então a gente está trabalhando com as outras áreas aí do município, que é um trabalho em conjunto para a gente conseguir atingir a demanda dessa comunidade, fazer essa assistência, fazer uma resolutividade conforme eles necessitam, né? Aí a gente tem também, vocês trouxeram a integração e a qualidade dos processos, então melhorar esses processos, fazer integrar com esse contexto, né, em geral. E junto com isso vem a padronização e a segurança dos processos, que a gente trouxe muito a questão, então, do POPs, né, então foi um exemplo clássico que a gente trouxe. Então é a realização de POPs, você fazer um fluxo adequado, você fazer um acompanhamento, você ter esse olhar unificado para que todos trabalhem da mesma forma e não haja divergências na forma de fazer essa assistência, desse acompanhamento, né? E por fim, então, também aquela questão do uso das ferramentas do sistema, então aperfeiçoar esse trabalho com assistência, com as ferramentas, né? Quanto isso impacta vocês também no dia a dia de trabalho e ajuda a facilitar o processo do cuidado, né? E também ajuda a guiar vocês nessa assistência. Então, vocês fizeram um compilado geral do que vocês trazem. Isso é tão importante e é satisfatório ver isso, como é que, o quanto isso ajudou nesse percurso desse um ano que vocês passaram aí, quase um ano, como isso impactou, esse trabalho de vocês, ajudou vocês no aperfeiçoamento do dia a dia lá da PS e quanto isso, então, não só ajudou vocês para fazer uma assistência, mas como isso também repercutiu lá na comunidade, que a gente sabe que quanto melhor é para vocês, também vai refletir automaticamente lá naquela comunidade para fazer com que haja uma boa assistência para esses usuários no sistema, né? Em si. E aí agora a gente passa para a gente falar um pouquinho o que vamos aí rever o que a gente passou durante esse um ano e como é que está essa assistência aí dessa PS que a gente pode olhar para o nosso futuro lá pela frente. Eu passo agora para a colega Marina para dar continuidade, depois eu retorno aí com vocês novamente. Obrigada, William. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os caminhos e perspectivas para a PS, né? Muito do que a gente tem feito, do que a gente discutiu nesse ano que a gente passou com vocês. Antes da gente começar, infelizmente, a gente queria estar presencial, né, olho no olho, para conseguir conversar melhor, mas a tecnologia ela vem também para facilitar e potencializar esses encontros. Como a gente não consegue juntar todo mundo numa sala, a gente está aqui e a gente queria ouvir um pouquinho de vocês. Aí, antes de começar, eu queria pedir para vocês acessarem o QR Code. O William vai colocar também aqui o link no chat para vocês acessarem. E aí é o Mentimeter, que ele é para vocês colocarem uma palavra e descrever o principal impacto que esse curso teve na atuação de vocês. Então, vocês podem colocar até 3 palavras, e aí depois a gente retoma para ouvir o que vocês têm a dizer, o que vocês querem compartilhar com a gente. Vou dar um minutinho aqui para vocês acessarem o QR Code. Se alguém tiver algum problema para acessar, pode colocar aqui no chat que a gente dá um apoio. E aí, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre 2025, né? A gente começou com vocês desde fevereiro, foi nosso primeiro encontro. A gente teve uma live em janeiro para falar do lançamento da formação, e desde fevereiro a gente vem se encontrando mensalmente. E a gente sabe que muita coisa aconteceu nesse ano. A gente teve em 2024 a situação de calamidade pública no estado, que a gente foi atravessado, todos nós, de alguma forma, em algum grau, fomos atravessados pela enchente. E em 2025 a gente ainda vê os reflexos disso, né? Tanto de estrutura física das unidades, que é o que a gente mais consegue enxergar de tangível, que estão sendo reconstruídas, a maioria delas já voltou ao seu funcionamento, mas também de todos os atravessamentos que são
sociais, que são psicológicos, emocionais, então, tanto para as pessoas do território, que a gente sabe que a gente ainda está enfrentando demandas que são da enchente, mas também para nós, enquanto profissionais, né, o quanto a gente tem tentado retomar a nossa rotina e reconstruir fluxos, isso é bastante difícil. Então, a gente teve a pandemia, a gente teve a enchente, e aí agora a gente segue constantemente nesse processo de retomar a educação permanente, retomar a reunião de equipe, retomar atividades de promoção da saúde, né? Porque senão a gente fica sempre muito atendendo, fazendo assistência e o agravamento de questões crônicas, questões de saúde mental que vão aparecendo, e aí é bastante difícil a gente conseguir fazer essas atividades de promoção da saúde, que a gente sabe que vai ter um impacto nessa demanda aguda que chega diariamente para a gente. Então, além disso, a gente teve outros cenários, né? A gente tem a situação da dengue, que é recorrente no estado, sazonal, a gente tem periodicamente as epidemias, surtos de dengue, surto de chikungunya a gente teve também aqui no estado. E por isso a gente também tem trabalhado agora, como o William trouxe, as comunicações da dengue, a gente tem trabalhado bastante para estar em contato com vocês, já divulgando os materiais, porque a gente espera que os profissionais já estejam preparados, né? Infelizmente, a dengue, ela vem de forma recorrente e a gente não pode esperar acontecer um surto para depois a gente capacitar os profissionais e para agir. A gente já tem que estar com esse fluxograma muito fresco na cabeça, a gente tem que estar com classificação de risco já organizada. E aí também, ao longo de 2025, a gente teve outras coisas que aconteceram que nos mobilizaram, não só desastres e emergências, né, mas a gente teve, por exemplo, o novo financiamento federal, que mobilizou bastante as equipes, a gente teve um seminário de equidade e vínculos nos territórios que aconteceu em parceria organizado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a CES e o COSENS. A gente pôde trabalhar os indicadores, os novos indicadores e as boas práticas do novo financiamento federal. Então, cuidado à pessoa idosa, cuidado à criança. E a gente também teve a Rede Bem Cuidar, que esse ano a gente trabalhou o eixo de pré-natal recém-nascido. Então, foram muitas coisas que foram acontecendo ao longo desse ano. Tenho certeza que todos nós trabalhamos muito para qualificar a atenção primária e para a manutenção das ações. E aí, retomando, então, o nosso primeiro encontro, que foi lá em fevereiro, a gente teve a participação de todo o departamento aqui para falar das estratégias estaduais de fortalecimento e qualificação da atenção primária. Então, a gente tem vários serviços do Estado que são um projeto estratégico de governo e outros que também têm o financiamento estadual e são muito importantes para a atenção primária. Então, mesmo os serviços que são ambulatoriais, por exemplo, a gente tem o Ser Mulher, que é de cuidado à saúde da mulher, e o Saúde 60+, que é de cuidado da pessoa idosa, e eles são ambulatórios, serviço especializado, mas eles estão em contato diretamente com a atenção primária. Então, as equipes precisam fazer avaliação multidimensional da pessoa idosa para poder encaminhar para o serviço, para entender de que forma, né, essa pessoa idosa ela tá, como é que tá a situação de saúde dela, questões cognitivas, sociais, familiares, para a gente poder encaminhar, mas também continuar fazendo esse cuidado dentro da atenção primária. A gente tem o Acompanha RAPS, que é uma iniciativa estadual de saúde mental, principalmente para municípios menores que não têm não são de portes populacionais que não conseguem ter CAPS, mas então tem essas equipes que são de apoio para a PS, para o cuidado em saúde mental. A gente tem o Primeira Infância Melhor, o PIM, que está presente na maioria dos municípios do estado, com as equipes, com os visitadores. O TEACOLE, que é o Programa Estadual de Atendimento às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. O Previne, que vai trabalhar o cuidado das ISTs, HIV/AIDS. E Geração Consciente, que também é um programa muito lindo que teve agora, a gente teve uma série de atividades nas escolas, que as escolas vieram aos municípios para fazer grandes eventos, assim, é muito bom, porque mobiliza a comunidade, mobiliza as crianças e os adolescentes para trabalhar temáticas que são super relevantes, de trabalhar a prevenção de ST, falar de saúde mental. Então, tudo isso, todos esses serviços, por mais que às vezes eles não estejam diretamente na PS, eles estão relacionados com a PS, com as equipes de saúde da família. E aí foi assim que a gente abriu o nosso curso, né, falando sobre todos. A política de promoção da equidade também, a gente precisa estar
discutindo sobre equidade, ela tem que estar inserida nas nossas pautas, não é só falar de equidade, mas quando a gente vai falar de cuidado da pessoa idosa, a gente tem que falar de equidade, quando a gente vai falar de saúde mental, a gente tem que contemplar as populações específicas, tudo isso tem que estar dentro do nosso cotidiano. Aí a gente teve lá em março a PS e seu papel na rede de atenção, que a gente foi falar, não tem como falar de atenção primária sem falar de princípios e diretrizes, a gente tem que falar sobre o nosso território, tem que falar sobre população descrita, as competências da gestão em relação à atenção primária, os atributos da PS, a longitudinalidade do cuidado, a ordenação da rede, tudo isso é fundamental para a gente entender o que a gente está fazendo, né? Para onde a gente está indo, de onde a gente veio, a gente tem que ter esse norte, essa base, que é conceitual, mas ela também é de guia, que ela vai nos guiar o nosso trabalho. O papel da PS, que ele é um papel, a gente fala de atenção básica, atenção primária, mas ela não é, de forma alguma, ela é simples, né? Ela é extremamente complexa, porque a gente vai estar dentro da vida das pessoas, a gente vai na casa das pessoas, a gente acompanha as famílias e o território, então é super complexo esse papel, tanto para o cuidado no território, quanto de articulação com a rede de atenção, que o ele vai perpassar diversos pontos da rede, mas quem coordena esse cuidado é a gente. E ali, como eu já falei, então, da coordenação do cuidado. Aí, em abril, a gente conversou sobre a situação de saúde da população da RS. Esse ano a gente escolheu especificamente fazer esse curso nesse ano, porque a gente sabe que teve mudança de gestão, é ano de construção de plano municipal de saúde, e aí os municípios estavam nesse processo, né, para fazer análise de situação de saúde. E aí a gente falou um pouquinho sobre dados sociodemográficos, quanto eu tenho que conhecer a minha população, eu tenho que saber quem eu atendo, quem é de minha responsabilidade. Tenho que conhecer o financiamento, a estrutura da PS do município, então tenho que saber quantas equipes eu tenho, o que eu tenho de possibilidade de ampliação dessas equipes, se eu posso ter multi, se eu posso ter rede bem cuidar mais equipes. Tudo isso a gente discutiu, então, nesse encontro de abril, e a gente iniciou apresentando algumas ferramentas que podem subsidiar a construção dessa análise. Então, o CISAB, que é o nosso sistema de informação de produção das equipes, aqui no estado a gente usa o CISAB toda hora, porque ali a gente consegue ver a produção, o que está sendo feito pelas equipes. O Tabnet, que tem vários indicadores a nível municipal que são super importantes para subsidiar esse trabalho. Os BIs que são da Secretaria Estadual de Saúde, então a gente tem um BI de atenção primária, a gente vai poder ver, por exemplo, as internações por condições sensíveis à PS. Tem o e-gestor, que é esse grande guarda-chuva, né, de sistemas, o CISAB está dentro do e-gestor, o CIAPS agora, que teve lançamento durante o curso, e também o painel PIAPS, que é um painel que é construído aqui pelo Departamento de Atenção Primária para contemplar os componentes do PIAPS. Então, a gente tem ali a RBC, tem o PIN, tem componente de equidades, o componente 2 que tem os indicadores, vocês podem acompanhar por ali. E só para avisar também, né, que essa apresentação vai ficar gravada, então a gente vai disponibilizar para vocês no Moodle e também no YouTube. E aí vocês podem depois retomar, né, acessar os QR Codes com calma. Aí, em maio, a gente conversou sobre os instrumentos de gestão da saúde e o planejamento das ações de APS. Essa foi um encontro mais geral, né? A gente vai falar falamos do Plano Municipal de Saúde, de instrumentos tanto de planejamento, né? O plano plurianual, que é um plano que daí é a prefeitura que organiza, mas que tem que ter a saúde junto, tem que ter ações, tem que ter recursos, monitoramento e avaliação, então o RDQA, que é o relatório do quadrimestre anterior, o RAG, que é o relatório anual de gestão. Aqui a gente contou um pouquinho, né, do plano estadual de saúde, como é que foi essa construção, o plano plurianual, as conferências de saúde, que são super importantes para subsidiar esse planejamento, essa construção das prioridades da gestão. O planejamento regional integrado, o PRI, que está sendo construído novamente. Agora, acho que alguns de vocês devem estar envolvidos também nos seus municípios na construção do PRI. Controle social,
Então, o Conselho Municipal de Saúde, mas também outras instâncias de participação social, e falando também sobre as instâncias de pactuação. A gente tem a CIT, que é a tripartite, que vai ter o Ministério da Saúde, o CONAS, que são o representante das secretarias estaduais de saúde, e o CONASENS, que representa em nível federal todos os municípios, as secretarias municipais de saúde. A gente tem também a CIB, que a maioria de vocês deve conhecer, que é, então, tem a participação da Secretaria Estadual de Saúde e do COSENS, então, representando os secretários municipais, e a CIR, que é a pactuação, então, regional. E a gente discute bastante, né? A gente tem aqui no estado um perfil de municípios que são muito pequenos em termos de população. A gente tem 70% dos nossos municípios tem menos de 20 mil habitantes. E esse espaço da CIR, ele é muito importante para que os municípios tenham, os gestores municipais consigam ter força, né, e discutir juntos. Então, discutir quais são os serviços que precisam naquela região, os fluxos de encaminhamento. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma dificuldade num serviço regional, de encaminhamento, de contrarreferência, provavelmente esse problema também está sendo refletido em outros municípios. Então, é preciso que os municípios, os gestores conversem para poder identificar essas dificuldades em comum e, então, a partir, seja nos espaços da CIR, em outros espaços, possam trabalhar juntos para melhorar, para qualificar essa rede. Aí, o módulo 5, a gente conversou sobre o financiamento estadual da PS, falou bastante do PIAPS. A gente tem o PIAPS, ele tem um componente sociodemográfico, né, que é o componente que vai contemplar tanto população geral quanto populações específicas, população crianças de 0 a 4 anos, população idosa de 60 a 79, e aí um valor específico para pessoas com um valor maior para pessoas com mais de 80 anos. A gente tem o componente 2, que cofinancia as equipes, então ESF, ESB, EAP, também cofinancia equipes de consultório na rua e equipes de atenção primária prisional. E aí, dentro do componente 2, a gente tem os indicadores, que são, aí a gente trabalha com alimentação e nutrição, saúde mental. E a gente também já dá um spoiler, a gente vai ter uma live em janeiro para falar do PIAPS, porque a gente vai ter mudanças no componente 2 para o ano que vem, tanto mudanças de indicadores quanto mudança da metodologia de desconto. Então, assim que a gente tiver o data, link, card direitinho, a gente vai compartilhar com vocês, vai compartilhar nas suas redes sociais, vai mandar por e-mail, por meio das referências das coordenadorias. Só para já dar um spoiler que a gente vai ter mudanças para o ano que vem no PIAPS, especificamente no componente 2. A gente tem também o incentivo à promoção da equidade de saúde, que a gente tem a construção de planos. O Primeira Infância Melhor, que é o nosso PIN. E a Rede Bem Cuidar também é projeto estratégico. E como o Will falou ali nos informes, a gente tem, ano que vem, a gente vai trabalhar com o eixo da puricultura, já foi lançadas as ações para o ano que vem. Então, as equipes já têm que estar organizadas, né, se apropriando, aproveitando esse momento de fim de ano e em janeiro para se apropriar das novas ações que a gente vai trabalhar no próximo ano. E também a gente tem um momento de certificação agora, no início do ano, do eixo de pré-natal, de puerpério e recém-nascido. A gente tem uma dúvida aqui em relação ao painel PIAPS, que teria a possibilidade de uma atualização dos dados mais seguidas. Recebemos os dados com atraso de 2 meses das atividades realizadas e se tivesse uma leitura atualizada, teríamos uma melhor facilidade de acompanhamento. A pergunta da Rita. O que acontece, Rita? O painel ele é atualizado mensalmente. Só que a gente atualiza o painel sempre que saem, assim que ficam disponíveis os dados no CISAB, a gente faz essa atualização. Mas o município ele tem até o 10º ou 20º dia útil, agora me escapou a informação, mas o município tem até, enfim, o meio do mês seguinte para enviar as informações. Então, a produção de janeiro, ela vai até fevereiro, vocês podem enviar essa produção, e aí no fim de fevereiro, ela fica disponível para a gente. O Ministério faz essa migração de dados, fica disponível para a gente, e a gente faz ali, então sempre o início de março vai entrar as informações de janeiro. A gente não tem como fazer mais
mais rápido, vamos dizer assim, porque esses dados, esse período é com vocês, para vocês disponibilizarem os dados. Então, a gente sempre vai ter informação sempre no fim do mês seguinte. Mas também vocês podem acompanhar, se vocês usam o ESUS, vocês podem acompanhar pelos relatórios, podem ver mais ou menos, assim, entender como é que está essa produção. Mas realmente, no PIAPS, a gente faz assim que possível, assim que os dados são liberados, a gente já faz essa migração, já faz o download das planilhas e já atualiza o painel. Camila, deve ser até o 10º dia útil, isso. E aí o Ministério disponibiliza os dados no CISAB ali sempre no fim do mês. Quando tiverem dúvidas também, pessoal, podem ir colocando aqui no chat, a gente vai conversando e respondendo. No módulo 6, em julho, a gente trabalhou as equipes de EPS, então a gente falou de composição mínima dessas equipes, parâmetros populacionais, que foi algo que mudou com o novo financiamento, a gente reduziu o número de pessoas acompanhadas por equipe. As formas de credenciamento, então a gente teve a apresentação de como que faz essas solicitações, esse fluxo de credenciamento de todas essas equipes. E aí no módulo 7, então, em agosto, a gente trabalhou os processos de trabalho da equipe. A gente dividiu esse encontro, essa temática dos processos de trabalho em duas partes, porque são muitos processos. A gente, inclusive, tem trabalhado com a possibilidade de realização de um curso a partir desses processos. A gente vai também ter esse lançamento no que vem. Estamos trabalhando aqui internamente para isso. E aí, no encontro de agosto, a gente trabalhou a territorialização, que é a base da PS. Então, os municípios têm que, periodicamente, nas equipes, tanto a gestão municipal quanto a assistência, os profissionais das equipes têm que estar fazendo esse processo de territorialização para entender a sua demanda e para a organização de todos os fluxos da unidade vai depender do meu território, de como, se eu tenho mais pessoas idosas, se eu tenho mais crianças, se eu tenho mais hipertensos e diabéticos, ou se eu tenho daqui a pouco um território que é mais violento. Então, a gente tem falado muito, né, sobre o problema de saúde pública que é a violência contra a mulher. Se eu tenho um território que é mais vulnerável, mais violento, eu preciso estar falando sobre isso, preciso estar falando mais sobre isso, né, preciso falar tanto com as mulheres quanto com os homens sobre violência. A gente também falou sobre o projeto terapêutico singular, o PTS, que é um instrumento extremamente útil para as equipes, tanto para trabalhar entre a equipe, quanto para trabalhar entre a equipe da SF e a EMULTI, mas também para serviços especializados, então falei já do Saúde 60+. A gente vai ter PTS, a gente pode compartilhar esse PTS entre o serviço especializado e a atenção primária. Falamos de atividades coletivas, a gente tem tanto por meio das metas, né, no PIAPS a gente tem meta de atividade coletiva, que são grupos para alimentação e nutrição, para saúde mental, mas também a atividade coletiva enquanto instrumento de promoção da saúde. Então, como eu falei, né, a gente tem muitos hipertensos, diabéticos no território que são crônicos, que estão sempre agudizando, sempre ali na nossa porta, toda semana com aquela pressão muito alta, eu posso ter outros instrumentos, eu não vou só passar consulta médica e tratamento medicamentoso, né? Tem outros, fazer grupo de alimentação saudável, por exemplo, que eu posso convidar esses hipertensos, esses diabéticos, que é algo que vai ir trabalhando com eles, dessa lógica tanto do profissional, mas também ter esses espaços coletivos de troca. Então, daqui a pouco, eu como diabética, ouvindo um outro diabético, ver como ele adequa a alimentação, vai fazer muito sentido para mim e eu posso, a partir dessas dicas e dessas experiências, estar mudando o meu autocuidado. Então, são espaços muito importantes. E, por último, cadastro de usuários, algo que tem sido bastante fomentado pelo Ministério por causa do componente de vínculo e acompanhamento territorial do novo financiamento. Então, tem municípios que estão fazendo um mutirão de cadastros, estão contratando mais ACS para poder dar conta desse número essa atualização, né, que precisa, então, agora, diferente do Previne Brasil, a gente precisa ter cadastro completo. A gente precisa também receber um incentivo a mais financeiro para cadastro domiciliar territorial. A Lisiane está colocando aqui no chat grupos com atividades coletivas e PIX também.
a Lisiane, nossa colega aqui da área técnica da Pix. E aí, no módulo 8, em setembro, a gente continuou falando desses processos fundamentais, falou de reunião de equipe, nesse caderno dos processos fundamentais, não sei se todos conhecem, espero que sim. Quem não conhece, é muito importante que dê uma lida, que saiba o que tem de conteúdo ali dentro. A gente fala bastante de reunião de equipe, tem um capítulo específico para isso, como organizar reunião de equipe, como fazer uma reunião de equipe proveitosa, quem pode participar, como é que faz mata, os encaminhamentos. A gente, da gestão, está muito acostumado a ter reuniões, faz parte do nosso cotidiano de trabalho, mas as equipes também precisam desse espaço protegido para fazer discussões, tanto do processo mesmo, de instituição de fluxos, quanto para discutir caso, para fazer alinhamentos. A visita domiciliar também, que faz parte, né? Quando a gente trabalha em território, a gente está dentro da casa das pessoas, é preciso a gente entender como é que a gente faz essa visita, não é só ir lá e atender, tem todo um contexto de atuação dentro dessas residências, dentro do território. O nosso espaço de trabalho da PS é o território, não é só a nossa unidade básica, né, a nossa casinha, é todo aquele território, faz parte da nossa atuação, a gente tem que estar dentro dele e vivenciando ele para entender como a gente faz esse cuidado. Procedimentos também essenciais, então, curativos, outros procedimentos que a gente faz dentro da PS. A gente tem a carteira de serviços da atenção primária que está sendo atualizada pelo Ministério da Saúde, e lá dentro, então, tem todos os procedimentos que a atenção primária tem que fazer, mas também os instrumentos que precisa para conseguir realizar eles. E aí, por último, a gente falou de apoio matricial e apoio intersetorial. Então, apoio matricial, como eu falei, tanto das equipes das EMULTIS, de outras equipes do Acompanha RAPS, mas também dos serviços especializados. E intersetorial, a gente tem que estar trabalhando com educação, trabalhando com segurança pública, trabalhando com a cultura. Muitas vezes a gente consegue, né, dentro desses espaços de cultura do território, associação de moradores, a gente consegue fazer atividades em conjunto que são super potentes. Então, uma das experiências, por exemplo, que a gente ouve que é muito, muito bacana, que às vezes a gente faz grupo, não vê ninguém, faz uma atividade da saúde, não tem tanta adesão, mas quando a gente consegue, daqui a pouco está acontecendo uma atividade da assistência social e a gente consegue se colocar ali, fazer oferta de vacinação, oferta de teste rápido nesses espaços, a gente tem muito mais adesão da população, porque é um espaço que já está constituído. Então, essas estratégias também a gente pode pensar. E aí, no módulo 9, normativas de financiamento federal da PS, a gente teve nesse módulo a participação dos colegas da Secretaria da Atenção Primária, do Ministério da Saúde, a SAPS. A gente falou bastante sobre o novo financiamento, componente de qualidade, que são o componente que tem os indicadores e as boas práticas, o componente fixo, que ele retoma, então, o pagamento por equipes, o componente de vínculo e acompanhamento territorial, que ele vai pagar tanto para as pessoas cadastradas com cadastro completo, pessoas que têm o cadastramento do território, também faz um pagamento diferenciado para pessoas com benefício de prestação continuada, para crianças. E aí também se falou bastante sobre o CIAPS, né, que é esse sistema que foi lançado esse ano, que é de informação para atenção primária, e ali dentro ele vai estar com todas os componentes desse componente de qualidade, componente de vínculo. A gente teve uma atualização bem importante nas últimas semanas, não sei se todos já ficaram sabendo, que agora dentro do componente de vínculo, no CIAPS, a gente consegue tirar a lista nominal, que era uma demanda dos gestores, né? Listas nominais das pessoas cadastradas. Então, vocês podem ir lá acessar e conferir, porque às vezes a gente tem os relatórios de SUS, mas eles não batem, né? Tem algum probleminha de migração. Então, agora o Ministério implementou essa funcionalidade de lista nominal dentro do CIAPS. E aí, por fim, como o William já trouxe, né, a gente teve o nosso último encontro, que foi sobre sistemas de informação em saúde, que estão dentro do cotidiano, tanto das equipes de assistência quanto da gestão. A gente tem na gestão o CISAB, que é o nosso sistema de produção, tem o CADSUS, que é de vinculação dos usuários, o CIAPS, o e-gestor,
o CNES, que é o de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que a gente tem que cadastrar o estabelecimento, tem que estar os profissionais certinhos, para a gente não ter suspensão de recurso, para a gente não poder homologar as equipes, né? A gente tem, às vezes, tem um credenciamento, e aí a gente precisa fazer essa organização quanto gestão para cadastrar esses profissionais de forma correta, com a carga horária adequada, para a gente ter essa equipe homologada e depois paga. E também tem os sistemas que são usados pelas equipes. Então, o ESUS, a gente sabe que o ESUS ele é uma ferramenta extremamente potente do cuidado na PS. A gente tem feito, agora com o seminário que a gente teve em agosto, a gente tem, desde esse evento, a gente tem feito uma movimentação em parceria com o Ministério da Saúde e o COSENS para ofertar para os municípios que ainda não fizeram a implementação do SUS, está tendo essa oportunidade, então, com apoio bastante próximo do Ministério para a implementação desse sistema. A gente também está com um outro grupo de trabalho que é para ampliação do SUS nos municípios que já usam, então, ampliação para uso em CEL, em CAPS ou em outros serviços também. A gente tem o SISVAN, que é o nosso Sistema de Alimentação e Nutrição, tem o CPNI, que é de vacinação, o SINAM, que é de notificação de agravos, SISCAN, que é o Sistema de Informação de Câncer, e aí tudo isso a gente falou no nosso último encontro, que foi em novembro. E agora eu vou passar, finalizando, vou passar para o Will para falar um pouquinho sobre quanto a gente teve de movimentações, de engajamento nesses 11 encontros. Isso aí, então, pessoal, a gente, quando foi lançado o curso, lá no começo do ano, né, então a gente teve um total aí de 474 pessoas que ficaram inscritas para realizar esse curso, né, durante o percurso desse ano, né, e aí, junto com isso, a gente teve, então, nesses 10 encontros que a gente teve até agora, né, 1.318 pessoas estavam presentes de forma síncrona, então, acompanhando esses encontros no tempo todo. Também a gente viu que uma média, digamos assim, em geral, de cada encontro, né? A gente via que a gente tinha uma média de 130 pessoas participando para cada encontro, para poder fazer essa realização aí, esse acompanhamento de forma síncrona, né? E também como esses vídeos ficam disponíveis no YouTube para acesso de quem desejar nessa parte, né? A gente viu que teve uma média, digamos assim, de acessos, então, para cada aula, em torno de 186 visualizações por aula nessa parte. Então, o curso é uma questão que não ficou apenas centrada, digamos, especificamente só para os gestores que estavam inscritos, mas a gente tem essa questão, essa abertura para dar essa continuidade das informações, do cuidado, né? Nessa parte, então, para as outras pessoas em si. Então, a gente compreende que essas outras pessoas não vão ter condições, digamos assim, de receber a certificação, né, porque não estavam realizando diretamente o curso, mas as informações, o conhecimento, essas dicas e etc., ficam disponíveis para as pessoas terem esse acesso, que é uma questão muito importante também para isso, né, em si. E agora a gente, tu passa, Marisa, por favor. A gente tem essa questão do que a gente tem os caminhos para a PS. Então a gente passou um ano aí, como se diz, né? Foram 10 encontros, desde fevereiro até aí hoje, e aí a gente viu várias informações, pessoas te relembraram alguns assuntos que não tinham que tinham pouco conhecimento, outros adquiriram maior conhecimento, outras pessoas então aí já tinham todo esse domínio, mas deram uma aperfeiçoada. Mas tinha o que esperar de uma PS para nesse nosso futuro, né? As questões das políticas vão mudando, as demandas nossas vão mudando e o que nós, como gestores ou como profissionais que estamos aí atuando, o que nós temos que fazer, né? Então, esses caminhos podem ser caminhos não são totalmente retos, fáceis, podem ser um pouco com declives, pode ser um pouco mais com algumas curvas e algumas deformidades, mas a atuação, o cuidado da peça sempre tem que estar ali o tempo todo. O Ellen tem alguns pontos que a gente dá uma refletida e a gente pensar sobre esse caminho para a PS, né? Mas também fiquem à vontade para vocês trazerem essas informações também e compartilharem posteriormente. Fala aí, Marina. Só para complementar, né, a gente tem avançado muito no processo de informatização, mas também na qualificação das equipes, então, tanto por instrumentos de classificação de risco, por estratificação de risco, né, a gente tem
a avaliação multidimensional da pessoa idosa, que é pactuação bipartite, e que ela era meta da RBC até esse ano, para o ano que vem ela vai deixar de ser meta, mas ela vai estar incluída em outros espaços. A gente tem certificação de risco da criança, a gente lançou, esse ano a saúde da criança lançou a nota técnica da atenção à criança de 0 a 2 anos, que a gente está pensando em outras formas também de divulgação para o ano que vem. A gente tem as gestantes, o cuidado das gestantes e puérperas, que está no financiamento federal, mas também está no nosso campo de atuação aqui. A gente fez uma série de formações nos últimos anos de lançamento do Guia do Pré-Natal. Então, o que a gente tem trabalhado muito é a questão da qualificação das equipes, porque a gente entende que qualificando as equipes, a gente qualifica o cuidado e assim a gente melhora a saúde da população e também dá mais segurança para os profissionais, né? Dá mais autonomia. A gente também trabalha muito com a questão dos protocolos, então, protocolos de enfermagem, porém, a gente tem uma série de protocolos que são lançados especificamente para a PS, que eles vão dar uma autonomia para que os profissionais enfermeiros eles possam fazer uma série de ações, de procedimentos, de atendimentos, que vão dar uma outra perspectiva para esse cuidado, né? Então, tira uma sobrecarga do profissional médico, dá uma autonomia para o enfermeiro e a gente consegue descentralizar esse cuidado, deixar com ele com toda a equipe. Então, gente, quando a gente pensa nesse caminho para a PS, né, a gente tem que sempre lembrar dessa questão que a PS é a entrada preferencial que a gente deseja, né, é o nosso vínculo direto com o nosso usuário, e a gente sempre tem que lembrar e conduzir essa questão que a PS é para ser a coordenação do cuidado, ela é para ser a ordenadora, então é a nossa porta de entrada. A gente sempre fala, né, que a PS é esse contexto de ter que dar uma 80% da resolutividade dessas demandas dos usuários deve ser atendido pela PS, então que as demais instâncias, então, da atenção não englobem tanto essa questão da assistência, porque a APS tem essas condições de fazer isso, né? E aí, com isso, né, a gente sabe que, então, como tendo uma porta de entrada, para organizar esse fluxo, então, você vai pensar nesse caminho de como é que eu vou organizar meu fluxo no meu município, como é que eu vou fazer essa organização dessas demandas e necessidades dos meus usuários para essa parte, né? E aí, sempre visando da melhor forma da assistência, mas junto com isso, lembrando que o quanto eu conseguir reduzir as internações por condições sensíveis que estão na PS é muito importante. Então, a questão, nós temos os pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, um exemplo clássico, o quanto a PS pode atuar e trabalhar nessa parte que vai ajudar, então, a repercutir lá no, futuramente, para não ter uma questão de internações na atenção hospitalar lá, especializada, o quanto a PS pode trabalhar com esse contexto. Então, ter o caminho para essa PS, num contexto de olhar para a minha comunidade, ter um diagnóstico das suas demandas e necessidades e poder atuar com esse contexto de o que que eu, a PS, posso fazer para melhorar ainda mais e fazer com que num futuro distante ou não distante, ou pode ser um futuro curto também, eu consiga fazer essas ações, então, que não repercuta negativamente para essa comunidade, para esse usuário, né? Quando a gente sabe que a gente fala que é importante isso, ter uma coordenação, ter uma porta de entrada, fazer uma redução de internações hospitalares e questões, mas a gente entende também que a APS tem grandes desafios num contexto de ter dificuldades na questão do financiamento, então tem que ser olhado como gestor para essa questão do financiamento, então de como promover esse financiamento, atender essas demandas, fazer essa organização financeira também, que é um grande desafio, mas é uma necessidade a ser olhada e pensada também como gestores, né? Também entender que a gente tem essas questões de dificuldades profissionais, profissionais não só num contexto capacitados, mas profissionais, então, também que queiram estar em áreas mais remotas, porque muitas vezes as pessoas querem ficar centralizadas em cidades maiores ou próximas de cidades maiores e áreas remotas acabam não tendo esses profissionais. Isso também é um desafio a ser visto e pensado como gestores para poder melhorar essa parte, né? E junto com isso, que não haja só essa questão de um cuidado, então, fragmentado, que não é o cuidei agora e esqueci, mas tem uma longevidade desse cuidado, então, estar olhando e acompanhando esse usuário, independente do seu percurso, do seu processo. E sempre lembrar que a referência contra a referência são pontos primordiais que vão estar junto nessa coordenação do cuidado, né? E que eu tenho como gestor, eu como profissional, tenho que estar ali capacitado, preparado e lembrando, eu preciso referenciar, eu preciso contra-referenciar esse meu usuário e eu preciso fazer a continuidade do cuidado num olhar longitudinal e não apenas num único momento único. Então é um cuidado transversal, mas é um cuidado longitudinal. Então é o acompanhar nessa parte.
Vamos também lembrar também que a gente tem alguns municípios, alguns que vem a questão da rotatividade dos profissionais, que isso também é uma questão que acaba sendo um desafio a ser trabalhado, e que o gestor tem que olhar para isso também e ver como atende melhor essa questão e olhar para não fragilizar essa comunidade por questões de rotatividade, devido à questão da escassez de profissional e assim por diante. Então, olhar para essa parte e fazer esse acompanhamento também são desafios que gestores precisam estar pensando e refletindo também com essa questão conforme o seu território. Mas também, junto a isso, que a gente tem essas dificuldades e desafios, a gente vê que algumas coisas podem vir a facilitar, por exemplo, num contexto lá de áreas mais remotas, que a gente tem essa questão que está vindo telesaúde, as teleconsultas, então isso tem uma forma de conseguir aproximar também o usuário da questão da assistência, e eu consigo facilitar, então, para mim, essa assistência e esse cuidado em áreas mais difíceis de atendimento, devido à questão de todo o contexto sociodemográfico e assim por diante. Então, lembrar que eu, como gestor, tenho que estar atualizado também para essas novas tecnologias, para essas novas formas de investimentos que eu tenho que estar cuidando. Então, fazer esse caminho pensando o que que eu já posso atualizar na minha região, o que tem disponível para isso, o que que é a questão da telesaúde, a teleconsulta. Fazendo um spoiler, está dizendo que o próximo ano vai vir aí um caderno de orientações para os profissionais, para os gestores da PS, vindo aqui da secretaria, na questão vinculada, então, de teleatendimento. Então, a gente está organizando um material para ajudar a instruir vocês aí, para vocês terem essa questão do norte, né, de como promover junto essa questão de telesaúde e teleatendimentos, e vocês consigam olhar para essa parte também já ir pensando, eu já tenho disponível isso? Ah, não, eu gostaria de implementar. Ah, talvez é uma ideia futura, vamos pensar mais. Então, ir procurando já esses recursos, esses suportes, para poder aperfeiçoar e ampliar ainda mais o atendimento para a questão da comunidade, da região onde é que você se encontra com isso, né? Também lembrando que é uma questão que é muito importante, a questão do prontuário eletrônico. Eu me lembro da minha época de assistência lá, que eu trabalhava com papel, como era difícil trabalhar com prontuário em papel, que era a questão que eu não entendia a letra do colega, eu não perdi um papel, rasgava, então tinha toda aquela dificuldade. E o quão importante é vir essa questão do prontuário eletrônico, que agiliza o processo, facilita, então, a comunicação entre profissionais, então, de outras áreas com essa parte, e haja esse aperfeiçoamento da assistência e do cuidado. Então, como é importante essa questão dessas tecnologias, dessas mudanças, dessas alterações que vêm para melhorar e aperfeiçoar esse cuidado com essa parte. Então, sempre pensando nas suas melhorias. Também lembrando que por mais que eu tenha todas essas questões de dificuldades, que eu tenha das inovações, eu preciso olhar para o meu usuário também, eu preciso escutar ele e ver o que ele tem para nós. Então, fazer essa avaliação de satisfação com o usuário, fazer com a comunidade, olhar para a demanda da comunidade e ver o que que eles também sugerem para essa parte faz toda uma diferença. Então, pensar nesse caminho de uma PS, que não é apenas eu como gestor ou eu com os profissionais, mas eu com profissionais e com a comunidade em si. O que que nós podemos melhorar, o que que nós podemos aperfeiçoar com essa parte. Então, fazer um caminho em conjunto, em coletivo em si, e não apenas uma única questão centralizada num gestor, digamos, nessa parte. E sempre lembrando que temos que ter estratégias para melhorias contínuas nessa questão da APS, e não são só melhorias no contexto estruturais, mas também como aperfeiçoamento dos profissionais. Então, que haja esse curso de capacitação, de educação permanente, educação continuada, todas as formas de recursos disponíveis. Um exemplo que vocês estão trazendo, essa questão que vocês estão realizando, né? Estamos encerrando esse curso que vocês passaram esse ano, mas que não fique apenas para esse curso, mas que vocês atuem, então, tipo, em outras formas de formação, que seja para vocês e para outros colegas, no decorrer de 2026 e os próximos anos em si. Então, ter essa continuidade de obter atualizações e conhecimentos nas suas áreas conforme as suas demandas e necessidades com isso, né? E aí, lembrando que nós somos uma comunidade, nós somos um território. Então, olhar para esse território, olhar para essa comunidade em si e trabalhar com a intersetorialidade. E não lembrando que a saúde não é só ela, a saúde, mas é a saúde com o pessoal da educação. Vamos lá nas escolas, fazer ações conforme as necessidades e demandas daquele território. Vamos trabalhar com o pessoal das obras lá, para trabalhar com a questão do saneamento básico. Vamos trabalhar com a assistência social para atender demandas necessárias para aquela população mais vulnerável ou conforme a necessidade que venha dessa comunidade. Então, fazer essa questão de um trabalho coletivo, olhando para o coletivo e nunca trabalhando sozinho apenas a saúde, mas sim com os outros setores da prefeitura, da gestão com essa parte em si. E pensando que a APS, ela sempre vai estar centrada na pessoa e na comunidade, e não eu como gestor. Nós estamos ali para organizar esse centro para a pessoa, para a comunidade, conforme as suas demandas, o que que o território nos traz informações e o que que o território demanda para nós. Então, olhar para essa parte e pensando em caminhos novos, o que que eu posso aperfeiçoar e melhorar ainda mais. Lembrando que tecnologias estão aí, temos novos incentivos, novas políticas, olhando para essa parte também para poder
poder integrar essas partes de tecnologias aí digitais para assistência que vem para aperfeiçoar ainda mais esse cuidado com a comunidade e com essa parte. E também tem que lembrar, e não podemos esquecer, que a gente também tenta trabalhar com tópicos específicos que vão surgindo, então, com esse contexto, então, vinculado com o dia a dia da nossa região, situações que, por exemplo, a gente vai ter situações climáticas que a gente vai ter que estar olhando, enfatizando mais um cuidado com partes climáticas, a gente vai ter que estar olhando para um contexto global do que está vindo a surgir por questões de doenças, né, ou por questões de desastres, que a gente esteja, então, atualizado e preparado para o que está vindo na frente. E nós não precisamos esperar apenas chegar à situação, mas que nós estamos com uma forma, então, de preparo anterior, que caso venha a ocorrer aquilo, a gente tem, então, ações já para serem realizadas. Que é um exemplo clássico a questão da dengue. Todos os gestores, né, no município do estado foram solicitados a realizar os seus planos. E caso venha a ter essas ações, o que, que podem ser realizados? Então, ações mais imediatas, mas também trabalhar com ações de prevenção. Então, que a gente olhe também para essa questão da PS, que a gente consiga trabalhar situações para que não venham a ocorrer, ou que caso venham a ocorrer, como a gente vai agir. Que não pega ninguém, não pega ninguém surpresa, mas sim que todo mundo trabalhe num coletivo e vão estar preparados para fazer essas ações, estejam capacitados e organizados para isso. Então, pensar numa PS para um coletivo, para uma melhoria, para uma assistência que atenda as demandas e faça melhor cuidado da qualidade dessa assistência para esses profissionais. Então, o pensar coletivo, como sempre. Marina, tens algo que gostaria de complementar? Não, eu fui bastante contemplada pela tua fala. Tanto passa, faz favor. E aí a gente vai ter. Deixa eu Ah, só desculpa. perguntar. A gente está com alguns colegas do Ministério, né? A Cris, que é a nossa apoiadora. A Ledi, não sei se está aqui também, mas a Ledi também está aqui online com a gente, nossas super apoiadoras do Ministério que tem nos dado todo o suporte, né? Fazendo articulação, também está presente com vocês. Se vocês quiserem fazer uma fala, alguma contribuição. Da minha parte, só estou muito contemplada aqui pelas falas de vocês, que sempre nos incluem, e muito grata com esse processo todo. Esse momento está tranquilo. Eu também tenho que sempre agradecer essa parceria que a gente tem com vocês, que só fortalece o nosso trabalho nos territórios. A Bom Natália dia, também está aqui conseguem me ouvir? presente. Sim, Natália, te escutamos. Que bom, né? Eu fico muito feliz de chegar ao final desse curso, né? Que de fato ele não é apenas um encerramento, né? Mas também é um começo, né? De uma caminhada, né? Que foi pensada com muito cuidado pela equipe, né? Da SES, com esses momentos de reflexão, com temas super importantes e que reafirmam o papel estratégico da atenção primária, né? No cuidado do território, né? E pensando bem especificamente no território do Rio Grande do Sul, eu acho que foram abordados temas muito sensíveis para o território, temas muito importantes também para a gestão da saúde e do cuidado, né? E sabemos que é uma caminhada desafiadora, né, da gestão da atenção primária, que nós temos muitos desafios, não só de território, mas de recursos, de situação de emergências, das demandas de equidades da população, né? Então, acho que curso como esse é uma oportunidade de promover, né, e fortalecer tanto a gestão quanto as equipes e qualificar o processo de trabalho. Então, eu só tenho mesmo a agradecer a oportunidade de ter acompanhado e ter participado, né, de vários momentos desse curso e parabenizar, né, tanto a SES quanto também os municípios, os gestores que se comprometeram, né, que estão nessa caminhada desde o começo, né? Sabemos que muitos não tiveram acesso síncrono, mas que esses temas bem importantes ficam gravados, né, na página de educação permanente do Estado e com certeza vai servir de subsídio para vários outros gestores, né, que possam ter acesso a essas informações. E aí
completo, né, falando nessa manutenção do nosso apoio enquanto Ministério da Saúde, né, de reafirmar que continuamos, né, com vocês à disposição nos temas que forem necessários, né, vocês têm nossos contatos, fiquem à vontade para nos contatar sempre que necessário. Parabéns a todos. Obrigada, Natália. Obrigada, meninas. Sempre muito bom contar com o apoio de vocês. E acho que quando a gente anda junto, a gente constrói algo muito mais sólido, né? Com os municípios, com o Estado, com o COSENS e Ministério. A gente tem feito uma caminhada muito bonita nesses últimos tempos e tenho certeza que o nosso futuro será ainda melhor. E aí, só para trazer, então, retomando, né, o Mentimeter do que vocês colocaram aqui, então, de o principal impacto que o curso teve, a gente teve aqui conhecimento, qualificação, planejamento, avaliação, responsabilidades, né? Responsabilidades é importante a gente entender quais são nossas responsabilidades, a conexão, criticidade também a gente tenta sempre trazer, né? Não só o que precisa ser feito do duro ali do sistema, mas também de trazer esse olhar crítico do nosso papel enquanto atenção primária. Então, de valorização dos profissionais, enquanto gestor, a gente tem que valorizar nossas equipes, entender o trabalho tão importante que eles fazem, os desafios, fortalecimento, trabalho em equipe. Muito, muito bom. Acho que isso tudo demonstra o quanto esse curso foi importante. E aí agora a gente vai ter alguns depoimentos de colegas que a gente chamou para fazer uma fala e depois a gente abre para quem quiser se manifestar. A gente tem um videozinho aqui. Vocês estão escutando? Não? Tá. Foram vários os aprendizados do curso de formação em gestores da ATS desde o seu início em fevereiro. Eu sou a Sâmia, sou dirigente de equipe de planejamento da Secretaria de Saúde de Vera Cruz. Eu sou Maria Angélica, estou na coordenação. Eu sou a Sâmia, sou dirigente de equipe de planejamento da Secretaria de Saúde de Vera Cruz. Eu sou Maria Angélica, estou na coordenação da atenção básica em saúde do município de Vera Cruz. Foram vários os aprendizados do curso de formação em gestores da ATS desde o seu início em fevereiro. Todas as aulas aproveitar informações que foram repassadas, mas eu trago como destaque a quarta aula, em que a gente teve a abordagem dos instrumentos de gestão e à época eu estava fazendo o Plano Municipal de Saúde 2026-2029 e através das dicas que foram dadas no curso, eu consegui aliar a análise situacional com o que a gente gostaria de melhorar no município. Então, elaborar metas factíveis com os nossos objetivos a curto, médio e longo prazo. Também a 11ª aula foi muito importante, onde a gente viu sobre os sistemas de informação e ali, juntamente com a coordenação da atenção primária, verificamos a questão das agentes comunitárias de saúde do trabalho delas, onde a gente via gargalos, fragilidades no processo de trabalho que tinha relação direta com os indicadores federais. E a partir dali, então, a gente pensou em estratégias para qualificar. Que era só eu que não estava ouvindo bem, mas eu tô vendo que no chat o pessoal tá registrando também, tá ouvindo muito, muito baixinho. Eu não tô conseguindo compreender. Achei que podia ser aqui, mas parece que tem mais pessoas com a mesma situação. Infelizmente o Tá. vídeo tá gravado, é do vídeo mesmo. A gente tentou colocar no máximo aqui já, mas o vídeo como ele foi gravado, ele acabou ficando com o áudio muito baixo. Ah, entendi. Então, assim, gente, o vídeo vai ficar disponível na apresentação. A gente gostaria muito de passar para vocês, mas problemas técnicos, né? Mas aí, então, a gente
vai ficar na apresentação, vocês podem assistir depois. Vamos tentar passar esse outro vídeo aqui, e aí vocês me sinalizam se realmente vai continuar baixinho, e a gente passa para a nossa outra convidada que vai estar aqui online com a gente. Estou passando aqui para dar um relato, um depoimento de como foi essa experiência do curso para mim. Eu não tinha muito conhecimento em trabalhar com atenção primária. A gente vai abrir, então, para a nossa convidada, a Eliana de Nova Brécia. A Eliana está aqui com a gente. Eu vi que tu estava no chat. Eu não sei se a Eliana está sem áudio, que a gente não tá conseguindo identificar ela aqui. Mas enquanto isso, então, eu vou abrir para quem quiser se manifestar, compartilhar. Ah, tá. Ela pediu só um segundo que ela já está ligando aqui o microfone. Consegui? Oi? Consegui. Estava com um probleminha ali no áudio. Bom dia. Oi, Eliana, te escutamos. Pode falar. Então, o curso nos fez, assim, para mim, ele me fez reavaliar todos os conceitos da atenção primária. Porque a gente entra, assim, como coordenadora, como responsável técnico de uma atenção primária com uma outra visão, né? A gente não sabe tudo. Então, assim, ele me deu um respaldo, esse curso, para uma reorganização do sistema e para qualificar melhor o meu trabalho. Então, ele nos dá mais autonomia, ele me dá mais segurança para mim conseguir conversar assim numa reunião de equipe. Não, esses são os preceitos, os conceitos de como funciona uma atenção básica, uma atenção primária, né? Desculpa. Desde um acolhimento, dos indicadores, dos incentivos. Então, eu acho que ele foi muito produtivo, muito bom, e eu vou levar isso para um acompanhamento e um melhor monitoramento dos nossos indicadores. Acho que é isso. Não sei se era isso aqui. Sim, claro, tá ótimo. Obrigada, Eliana. E, Eu que pessoal, agradeço. mais alguém gostaria de compartilhar essa experiência? A gente está aqui com 70 pessoas online. Eu vi o Emerson, que está sempre com a gente aqui, os colegas da CRS também, né? A Renata está aqui, Jaqueline. Quem mais quiser compartilhar, contar um pouquinho como é que foi, a Mariane também está. Pode só levantar a mão ou colocar aqui no chat também. Fiquem à vontade. Pessoal, a gente vai, já que ninguém levantou a mão, a gente vai tentar passar de novo o vídeo, aí vocês nos sinalizem, tá mais alto.
Desculpa, pessoal. Problemas técnicos. Eu sou a Sâmia, Agora sim. sou Eu estou ouvindo dirigente bem. de Vocês equipe estão de ouvindo bem também? planejamento da... Ah, perfeito. Então, eu sou a Sâmia, sou dirigente de equipe de planejamento da Secretaria de Saúde de Vera Cruz. Eu sou Maria Angélica, estou na coordenação da atenção básica em saúde do município de Vera Cruz. Foram vários os aprendizados do curso de formação em gestores da APS desde o seu início em fevereiro. Todas as aulas eu consegui aproveitar informações que foram repassadas, mas eu trago como destaque a quarta aula, em que a gente teve a abordagem dos instrumentos de gestão, e à época eu estava fazendo o Plano Municipal de Saúde 2026-2029, e através das dicas que foram dadas no curso, eu consegui aliar a análise situacional com o que a gente gostaria de melhorar no município. Então, elaborar metas factíveis com os nossos objetivos a curto, médio e longo prazo. Também a 11ª aula foi muito importante, onde a gente viu sobre os sistemas de informação e ali, juntamente com a coordenação da atenção primária, verificamos a questão das agentes comunitárias de saúde do trabalho delas, onde a gente via gargalos, fragilidades no processo de trabalho que tinha relação direta com os indicadores federais. E a partir dali, então, a gente pensou em estratégias para qualificar tanto a parte do cadastro que elas realizam, quanto o registro das ações. Colocando em prática, então, né, essas estratégias que a gente foi pensando no decorrer do curso e principalmente que foram potencializadas ali, como a Sâmia coloca nessa 11ª aula, a gente elaborou então resumos específicos sobre o que era a atribuição realmente do agente comunitário de saúde em todas as boas práticas dos indicadores, né? Porque elas já haviam participado de outros momentos de formação juntamente com as equipes e também isoladamente, mas com o geral de todos os indicadores. Neste último momento, então, a gente fez um resumo específico do que era, sim, somente responsabilidade do agente comunitário de saúde, para estar potencializando, então, que elas conseguissem cumprir com essas metas, né, que foram estabelecidas. Ainda outra coisa muito importante que eu entendo que o curso nos ajudou a fortalecer e colocar em prática com as equipes é estabelecer que a responsabilidade, tanto pelo cadastro como por todas as boas práticas, ela não é específica de um profissional, né? Aquele paciente, aquele usuário, ele não fica com um profissional como responsável pelo cuidado dele. E sim, as boas práticas e todos os indicadores são responsabilidade da equipe no geral, e não apenas de um profissional, né? Por exemplo, a gente tinha muito forte a questão do cadastro ser responsabilidade do agente de saúde. Não, é responsabilidade de todos os membros dessa equipe. Então, cada um tem a sua parte e o curso nos ajudou muito a colocar isso em prática com as equipes, né? A estabelecer para as equipes que cada um fazia parte dos indicadores da sua maneira e que só com a equipe toda trabalhando em conjunto que a gente vai conseguir alcançar da melhor maneira possível cada um deles. Para finalizar, assim, um resumo de todo o curso, é que a gente percebeu, a gente já trabalhava em conjunto, a planejamento com a atenção primária, mas o curso validou essa importância do trabalho em conjunto, que não tem como o planejamento trabalhar de forma isolada, nem a atenção primária trabalhar de forma isolada. A gente precisa planejar, executar as ações, monitorar através dos sistemas de informação e avaliar as nossas ações para redirecionar as atividades conforme a gente vai atingindo as metas. A gente tem um outro videozinho para passar, bem rapidamente, e aí só trazendo o que a Catiana colocou aqui no chat, que agradece a oportunidade de participar do curso, que ele contribuiu para a ampliação dos conhecimentos dela, e foram fundamentais, então, para qualificar as práticas e aprimorar os processos de trabalho. Então, refletiu na melhora dos serviços prestados. Que bom, Catiana. Obrigada por compartilhar. Bom dia,
Eu me chamo Soraya, trabalho no município de Tavares e estou passando aqui para dar um relato, um depoimento de como foi essa experiência do curso para mim. Eu não tinha muito conhecimento em trabalhar com atenção primária. Eu sou técnica de enfermagem há 23 anos e só trabalhei em emergência de hospitais e PA. Quando eu passei por administrativo, no cargo de assessoria do secretário, eu fui convidada a ser gestora da nossa Rede Bem Cuidar. E nessa Rede Bem Cuidar, já estamos com 2 Rede Bem Cuidar. E nós não tínhamos, era uma equipe só de ESF. Depois, com a preparação dos indicadores, de correr atrás, que tinha o Previne Brasil, que tinha que ficar no controle para a gente atingir as metas, para não perder nenhum recurso. Aí me chamou a atenção quando apareceu esse curso e eu resolvi fazer para me ajudar nessa questão. Como a gente não tem coordenador aqui no nosso município, é um município pequeno, tem 5.212 habitantes do último censo, a gente trabalha em tudo que é ponta. E aí nós fomos... Com esse curso, ele me ajudou a organizar a nossa atenção primária, porque hoje nós estamos com 100% de cobertura. Eu tenho 2 EAPs e 2 ESF para nosso município, que é um município pequeno, a gente consegue abranger toda a população hoje. E nós sempre fazemos reuniões uma vez por mês para controlar esses indicadores e ver como é que estão os pacientes, como é que está o atendimento. Então, a gente faz essa avaliação todo mês. E também a gente faz uma publicação todo mês de lista de pacientes que foram atendidos, quais as especialidades e faltantes, para chamar a atenção da população, para não faltar, para não tirar lugar de outros pacientes. Então, a gente também faz. E esse curso me ajudou muito a organizar. CNES também, que a gente tem que manter em dia para não perder nenhum recurso também. Então, foi muito bom, uma experiência muito boa para mim. Só tenho que agradecer. Muito obrigada. Eu não sei vocês, mas eu adoro ouvir esses relatos, né? A gente, principalmente de municípios pequenos, a gente sabe que a realidade ela é complexa, são muitas as pautas, é vigilância, atenção primária, imunização, e às vezes é uma única pessoa para fazer cumprir muitas funções. Então, quando a gente consegue perceber que o curso, ou mesmo o apoio que a gente faz, está ajudando vocês de alguma forma, a gente fica muito feliz e muito realizado, assim, o trabalho faz sentido. E já para finalizar, então, se ninguém mais, a Lisiane colocou parabéns aqui para os colegas da PESP Iniciativa, que é um ótimo curso e muito importante para os gestores. Obrigada, Lisiane. Esse trabalho também é coletivo, né? O departamento esteve com a gente em vários processos também para nos apoiar e para qualificar a atenção primária. Então, já passando por uma parte de encerramento, a gente só vai dar alguns informes. Cris, pode falar. Eu fiquei mobilizada com essas falas dos municípios e com a tua colocação também, mas eu queria reforçar assim, do valor que tem, né, toda essa dedicação de vocês e da repercussão que isso tem também lá na ponta, né, para os gestores que estão aqui com vocês nesse percurso, acaba repercutindo para os trabalhadores e, consequentemente, para os usuários, que é o que a gente deseja, né? Então, que lindo esses relatos, que bom que essas pessoas estiveram aqui com vocês e puderam aproveitar de toda essa dedicação e desse empenho que vocês tiveram, cuidado, qualidade no material, na produção toda. A gente sabe que não é fácil, né? Reservar esse tempo, a gestão engole, né? Consome a gente de diversas maneiras, com as urgências.
Então, que legal, que bom esse fechamento, né? Que lindo esses resultados. É muito gratificante estar acompanhando esse encerramento, assim, esses relatos, muito bom mesmo. Obrigada, Cris. Realmente é gratificante e a gente tem mais planos pro próximo ano, que tenho certeza que também vão ser muito legais, assim. Vai ter resultados. Isso motiva a gente a fazer cada vez mais. Então, vou passar para o Will para ele passar alguns informes de atividade de recuperação e do certificado. Isso, então, pessoal, o pessoal teve, a gente sabe que uma das normas do curso para certificação era ter 70% ali de presença, a questão. Então, a gente entende que o pessoal tem essas questões, que tem a questão que não consegue participar no momento síncrono, devido a demandas e altas questões de gestão que acaba tendo. Então, foi feito um ajuste, foi encaminhado e-mail individual para cada pessoa, conforme as suas listas de presença e o quanto eles precisariam realizar uma atividade de recuperação. Então, essa atividade de recuperação é apenas para as pessoas que receberam um e-mail. Então, caso você não recebeu nenhum e-mail, por favor, não ignore nessa parte, então não contemple. Ou se tem alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco para a gente verificar o que está acontecendo, tá? Eu vi que hoje de manhã eu recebi um e-mail de uma colega pedindo alguma informação mais específica e ainda hoje eu retorno ela. Mas assim, quem recebeu o e-mail, vocês têm até meados de janeiro para vocês fazerem essa atividade de recuperação. Então, essa atividade de recuperação seria uma forma de vocês conseguirem recuperar esse período, né, que vocês não conseguiram ficar de forma síncrona. Vocês vão realizar as atividades, a demanda, conforme ali os demais colegas também já realizaram, e vocês possam, então, fechar esse período aí para realizar a questão da certificação. Então, atentem para o e-mail, olhem o que está descrito no e-mail. O e-mail já foi dito claramente quais são os módulos que estão necessários serem contemplados. Então, vocês vão ir nessa atividade de recuperação lá, apenas realizar os módulos que estão sendo informados no e-mail, tá? Não é para fazer todos os módulos, apenas aqueles que estão informados no e-mail que vocês receberam individualmente. Tá? Em relacionado à questão do certificado, nós temos aí um número de pessoas que já estão aptas a receber o certificado, então que já contemplaram esse 70%, certo? E tem esse grupo do pessoal que está na fase de recuperação. Como nós temos que fazer todo um trâmite burocrático, que vai entrar o pessoal da ESP junto para fazer a certificação e assim por diante, nós não podemos fazer esse trâmite, digamos, em dois momentos. A gente precisa fazer apenas num momento único. Então, é um único trâmite só que se faz. Então, nós vamos dar, não é um termo que vai atrasar, mas não vai sair de imediato esse certificado, tá? Então, esse certificado vai ser contemplado lá para fevereiro do próximo ano, porque a gente vai precisar fechar o pessoal da recuperação ali primeiro, e aí a gente vai fechar todo mundo que realizou, então estão aptos todos para realizar o certificado, e vai ser uma única solicitação de certificados a serem emitidos pela questão da ESP. Então, esse certificado vai ficar pronto, então, lá por final de fevereiro, começo de março do próximo ano, tá, gente? Então, assim, por favor, não se desesperem, vocês não vão ficar sem o certificado. Só a única coisa, ele vai demorar um pouquinho para sair, tá? Por causa que a gente tem que esperar esse pessoal da recuperação também e fazer todo o trâmite, então, burocrático que a gente acaba tendo, então, internamente para essa questão do certificado, tá? Caso tenha dúvidas, ou vocês precisam, por exemplo, eu preciso de uma declaração, algo muito mais específico, por favor, entre em contato. A Marina deixou para nós ali nosso contato do e-mail, que a gente vai estar olhando e respondendo individualmente o que está acontecendo para cada situação, tá? Mas, novamente, reforçando, o certificado vai ir para você, vai ser encaminhado no e-mail que vocês colocaram lá na ficha lá da lista de presença, porém vai ser lá mais para o final lá de fevereiro, começo de março do próximo ano, tá, gente? Com essa parte. E aí, a gente vai para a última etapa, então, aí, que a gente tem no nosso slide para vocês, que a gente literalmente gostaria de agradecer muito todas as pessoas que contribuíram direta e indiretamente para a realização desse curso, tá? Claro, parabenizar todos vocês aí que também realizaram o curso, porque é muito bom que vocês tiveram essa iniciativa, vocês deram essa continuidade, vocês tiveram essa qualificação para vocês, né? Mas também a gente gostaria de agradecer muito as pessoas que estavam junto com nós ali ministrando essas aulas durante cada semestre. Então é um agradecimento, um muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, muito grande para todos, então, aí que estavam diretamente com nós realizando essas aulas e indiretamente que estavam nossos bastidores nos ajudando aí com questões técnicas ou questões de organização de material e assim por diante. Então é um agradecimento, sim, em geral e, claro, contemplando todos vocês aí que são nossos foram os alunos, foram
os pessoal que estavam em aprendizado também junto com nós, com esse processo aí durante esses uns encontros que nós tivemos nessa parte. Então, muito, muito obrigado mesmo, gente. A gente agradece muito por todos que contribuíram, direto e indiretamente, para esse curso, e que sabe que espera teve uma mudança significativa para vocês nessa questão da gestão do trabalho, do conhecimento, e que isso não vai ficar apenas nesse momento, mas que isso é uma questão de um trabalho e uma ação que vai na longevidade da caminhada, do percurso de vocês aí na atuação, não só na vida profissional, mas com a vida pessoal também. Então, nosso muito obrigado por todo esse contexto. Isso, só reforçar então os agradecimentos. A gente não teria esse curso se não fosse vocês. Não adianta a gente fazer uma parte teórica aqui e não ter engajamento. Então, vocês contribuiriam muito nos fóruns ali, mesmo não sendo obrigatório, teve sempre 40, 50 pessoas no atividade pré-encontro, atividade pós-encontro, tem as visualizações, vocês nos contaram suas experiências, então é muita gratidão por todo o trabalho, seja da equipe, do Ministério, do COSENS, da CES que apoiou, mas também a todos os alunos que tiveram com a gente e trocaram experiências. Teve vários encontros que teve contando suas experiências no chat, então essa conexão foi fundamental para esse curso ser tão relevante, ter um resultado tão bom. Então, muito obrigada. Desejo a todos um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, um 2026 com muita construção coletiva, que sejam de muitos esforços, mas também de muitos resultados para a gente. Então, obrigada, pessoal. O nosso e-mail está aqui, qualquer coisa vocês podem entrar em contato. E a gente se vê de novo em outros espaços, né? Espaços de gestão, espaços de educação permanente. A gente está sempre por aqui. Então, um abraço.